3-0 fora de casa, uma vitória contra o Riestra que pode ser a virada de chave da nossa temporada. Contra tudo e contra todos, inclusive contra mim, que queria um time reserva, o Luiz Castro hoje bancou os titulares e a gente vai aqui tentar entender como esse 3-5-2 do Mister encaixou tão bem no time do Grêmio. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o Tricolor. Antes de mais nada, felizes demais aqui por mais 3 pontos, vitória que hoje coloca o Grêmio na liderança do seu grupo na Sul-Americana com 7 pontos e agora a gente depende só das nossas forças para se classificar em primeiro e evitar aqueles jogos extras aí de repescagem, né, na Sul-Americana, dar uma folguinha no calendário que até a parada da Copa do Mundo tá muito apertada. Mais cedo eu falava com vocês que a minha expectativa era que o Grêmio hoje desse uma poupada e meio que largasse de mão a Sul-Americana. Pois bem, o Mister acabou fazendo justamente o contrário e colocando todos os jogadores que ele tinha à disposição para o jogo de hoje contra o Riestra lá na Argentina e deu liga. E deu liga principalmente pela sequência de um esquema que ele utilizou pela primeira vez no último jogo contra o Atlético Paranaense. O 3-5-2, com exceção de algumas individualidades, que aliás, no final do vídeo eu quero falar sobre elas, ele funcionou muito bem, né? O Pavon conseguiu jogar com mais liberdade pela direita, o Pedrinho pela esquerda. Hoje o Pedro foi muito melhor do que no jogo passado, né? Contra o Atlético lá no Paraná. E o Grêmio jogou então nesse 3-5-2 clássico. O primeiro volante ali no primeiro tempo, o Léo Pérez, o William jogando como segundo volante, tentando ser ali um dublê de Arthur no nosso meio de campo, não funcionou muito bem, mas aí o cara do jogo, né? Gabriel Mack, senhoras e senhores, o que tá jogando esse moleque, com todo respeito, o moleque aqui é um elogio, é de tirar o chapéu, hein? Bateu de frente com o Campo Ruim, bateu de frente com o time argentino que bateu nele pra caramba, não caiu, jogou muita bola, contribuiu muito pro coletivo e o Grêmio conseguiu se organizar muito bem a partir da movimentação do Mack no meio. E aí lá na frente, o Amuzu e o Carlos Vinícius, né? Fazendo aquele clássico 3-5-2, quando ataca, começa a construção da jogada com os 3 zagueiros. Temos 2 zagueiros de muita velocidade, que são o Vieri e o Gustavo Martins. E depois, vamos considerar assim o Balbuena hoje nesse time, né? Porque a partida do Wagner Leonardo, mais uma vez, meus amigos, que é isso, né? O Grêmio constrói com os 3 zagueiros, então, a partir de trás, libera os seus alas pelos lados, né? E aí os jogadores de frente acabam jogando mais por dentro, né? O Amuzu já tem essa característica de trazer a bola para dentro, o William joga por dentro, o Gabriel Mack joga por dentro, deixando esse espaço então dos lados para os nossos laterais, que são quase pontas, né? Alas, jogam de maneira mais ofensiva, mas que na hora de defender acabam recuando para uma linha de 5 homens aí atrás, e o Grêmio parece muito bem encaixado, né? 5 jogos que a gente já não leva gols nesse ano de 2026, fazia muito tempo que isso não acontecia, na história do Grêmio recente, inclusive, né? 5 jogos sem ser vazado, e talvez o nosso grande teste seja no final de semana, né? No final de semana contra o Flamengo. No segundo tempo, quando o Luiz Castro mexeu no time, dessa vez ele mexeu bem no time. Ao contrário do que aconteceu lá no último fim de semana contra o Atlético Paranaense, que o Grêmio podia ter ousado um pouquinho mais para conseguir a vitória. Entrou o Noriega no lugar do Léo Pérez, que não fez um jogo muito bom, estava com cartão amarelo também, então o Luiz Castro optou ali por fazer essa mudança, colocando o Noriega de primeiro volante. O Noriega andava meio que no mundo da lua nas últimas partidas ali no meio-campo, principalmente o último jogo dele, muito ruim, foi aquele jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que ele não achou o Matheus Pereira no meio de campo, né? E o Noriega, com esse sistema de 3 zagueiros, quem sabe ele possa receber uma nova chance e acabe sendo um novo titular do meio de campo do Grêmio. Porque ele, apesar de ele ter marcação, ele é um jogador um pouco mais lento, às vezes meio disperso, mas com a bola no pé para construir, ele é muito melhor que o Léo Pérez e que o Nardoni, que está machucado, né? O companheiro ideal para o Noriega no meio de campo seria o Arthur. Inclusive, nos bastidores aí depois do jogo, rolou uma informação de que o Arthur pode estar recuperado de maneira surpreendente. Parece que a lesão dele não é tão grave quanto se temia, e ele
pode pintar no time contra o Flamengo no fim de semana. Não será surpresa se o Arthur voltar para essa partida. É jogo grande, ninguém quer ficar de fora. Então, vamos ficar atento aí. E a construção do time depois, ela vai ter variações, né? Do meio para frente ali, com o Gabriel Mack sendo esse homem centralizado, o Amuzu jogando na frente com o Carlos Vinícius, tendo a opção também de, dependendo do jogo, de dependendo como a partida está se desenhando, o Bright White entrar ali também, como foi hoje. Aliás, fez um golaço o Bright White hoje, numa jogada com o Pavon, que também foi muito bem. E o Pavon não foi só bem dentro de campo, não. Foi bem fora de campo na sua entrevista pós-jogo também. A gente já fala sobre isso. E tem também o Enamorado, que pode entrar. A gente tem o TT, que acabou jogando um pouquinho melhor, embora a torcida ainda pegue muito no pé dele. Inclusive, teve torcedor lá na chegada da equipe na Argentina, cerca de meia dúzia de torcedores reclamando e cobrando muito o TT na chegada do time lá. Então, dá para dar uma segurada aí nesse segundo ponta, né? Não jogar com 2 pontas abertos a todo momento. E quem sabe o Luiz Castro, com esse esquema dos 3 zagueiros, consiga manter, primeiro de tudo, essa solidez defensiva. O Grêmio está se defendendo muito bem. Correu poucos riscos no jogo de hoje. Quando correu riscos foram assim falhas individuais dos jogadores, né? Mas o equilíbrio defensivo do Grêmio ali no coletivo tá muito bom. E agora é a hora de arrumar o ataque, né? E eu acredito que esse tipo de formação, dando mais liberdade para os homens de frente, né? Porque você joga mais protegido, pode ser o ponto de equilíbrio aí do time do Grêmio. Considerando daqui para frente uma possível volta do Arthur, eu acredito muito que talvez no jogo contra o Flamengo o Grêmio vá a campo com o Pavon na ala direita mais uma vez, Balbuena, Gustavo Martins e Vieri na zaga, o Pedrinho pela ala esquerda, né, o Pedro Gabriel, o Noriega de primeiro volante, porque o Noriega já fez um bom jogo contra o Flamengo no ano passado lá no Maracanã. Noriega de primeiro volante, Arthur de segundo volante, Gabriel Mack, Amuzu e Carlos Vinícius. Se desenha muito para que o time do Grêmio seja assim, podendo, né, pelas condições físicas, variar entre o Amuzu e o Enamorado. Então a gente fica aí nessa expectativa. E se o Arthur não tiver condições, muito provavelmente o Luiz Castro vai arriscar. Eu acho que o jogo de hoje, o segundo tempo, já foi um teste para isso. E no momento em que esse jogador entrou em campo, o Grêmio botou a bola embaixo do braço e disse: o jogo acabou, vocês não jogam mais, o jogo é nosso, nós vamos administrar isso aqui até o final. Tô falando do Thiaguinho, entrou bem no jogo, né? Um pouquinho nervoso no começo, mas fazia tempo que não jogava. E o Thiaguinho entrou ali e ajudou a controlar o meio-campo. Ele e o Noriega ali trocando passes, saindo bem de trás, dando mais cérebro para esse time do Grêmio, né? Nessa construção. E cá para nós, com a proteção dos 3 zagueiros, tendo ainda os 2 alas que baixam para uma linha de 5 para defender, mais esse primeiro volante na frente da zaga, esse segundo homem de meio pode ser um cara mais leve. Não pode ser o William, porque o William deixou muito claro na sua entrevista que ele não quer jogar ali. Aliás, a entrevista do William pós-jogo na zona mista foi assim, olha, uma coisa vergonhosa e até comprometedora para ele e expondo o trabalho do técnico. A gente já entra em mais detalhes sobre isso. Então eu acredito que nessa segunda função pode ter um homem mais móvel ali, né? E esse cara pode ser, hoje, com essa característica mais próxima do Arthur, a gente tem o Thiago, que não é tão faceiro assim quanto o William, né? Ou um outro jogador de meio, talvez o Riquelme, o próprio Monsalve, só que o Monsalve tá fora dos planos aí, nem viajou mais uma vez, né? Vamos ver como é que ele vai montar esse meio de campo. A dúvida é ali, sabe? Tanto na primeira quanto na segunda função, porque o Léo Pérez vem sendo titular, mas não vem assim atingindo aquele desempenho, né, de encher os olhos. E o Noriega hoje, quando entrou, foi bem, eu acho que mais protegido, assim, jogando com uma linha de 3 atrás dele ali. Ele colabora mais pro time, tanto nessa parte de marcação, né, não deixando assim tanto espaço, e na parte da construção das jogadas também. Vamos ver, esse é o grande mistério para mim, para esse jogo de domingo e para a sequência do Grêmio no campeonato, né? Falar em sequência, talvez, né, agora com esse encaixe do Grêmio nesse sistema de 3-5-2, a janela de transferências que vem aí e que provavelmente nos leva embora alguns jogadores. Aliás, hoje as únicas perguntas em relação ao Gabriel Mack, fazendo justiça, teve um repórter que perguntou para o Carlos Vinícius, né, sobre o desempenho do Mack dentro do campo. Os outros só queriam saber quando o Mack vai ser vendido.
Pô, vamos aproveitar um pouco, né, gente? Pergunta amanhã. Hoje o moleque foi bem, acabou com o jogo de novo e só interessa quando ele vai ser vendido, por quanto. A gente já sabe que o Grêmio tá cheio de pepino de conta pra pagar e que vai ter que vender o Mac, vai ter que vender o Vieri, provavelmente, pra fechar as contas. Mas vamos comemorar a vitória também, porque é muito bom ganhar e a gente não ganhava fora de casa há 100 dias, né? 100 dias sem uma vitóriazinha fora de casa. Então vamos comemorar um pouquinho e deixar para pegar mais pesado a partir de amanhã, né? E tá falando aqui alguém que antes do jogo estava criticando e pedindo um time reserva hoje. A janela, ela pode talvez ter um novo olhar do Grêmio agora. Porque se o Grêmio encaixar esse esquema e o Luiz Castro seguir, por exemplo, não dando tantas chances assim pro Luiz Eduardo na zaga, o que talvez possa até acontecer no período ali de Copa do Mundo, porque o Balbuena vai para a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, então alguém vai ter que ficar treinando ali desse lado direito da zaga, né? O Grêmio possa olhar para o mercado em busca de um zagueiro com características de mais velocidade e imposição física, como é hoje o Gustavo Martins, como é o Vieri. Caso o Vieri vá embora, a gente vai precisar de um substituto para o Vieri, e eu acredito que a gente precisaria de mais um zagueiro com esse perfil assim, que saiba construir, jogar um pouco com a bola no pé e que tenha muita velocidade, porque mesmo jogando com 3 zagueiros, o Grêmio joga nessa linha alta, né? O Marlon deve voltar depois da Copa do Mundo, que vai qualificar muito o nosso lado esquerdo. Eu sei que o Pedrinho é promissor, é um jovem, vai estar oscilando, né? Um jogo ele vai bem, outro ele não vai tanto, mas o Marlon acho que vai dar mais estabilidade para esse nosso lado esquerdo, e o Marlon podendo jogar de ala pela esquerda, eu acredito que ele vai acrescentar muito para o nosso time no segundo semestre. E aí a gente chega na direita, né? Hoje a gente tem o Pavon, e talvez o Grêmio tenha que dar um jeito de negociar o João Pedro, negociar o Marcos Rocha, segurar o Pavon pelo menos até o final do ano, quando vai o contrato dele, e o Grêmio tem que buscar um lateral direito com características mais ofensivas, né? A gente tem que buscar um jogador que possa fazer essa ala direita na nossa equipe, assim, nesse formato de 3 zagueiros. E aí eu acredito que o nosso grupo esteja bem, bem encaminhado, né? Vamos ver aí se o Arthur depois fica ou não fica para essa sequência de ano. Eu acho que não vale a pena o Grêmio botar dinheiro nessa história. Eu acho que para o Arthur ficar, o Grêmio tem que conseguir a liberação dele na Juventus. A Juventus se livrar do jogador, se livrar do custo, né? E o Grêmio assumir a bronca por aqui só de salários e tal, mas pagar 5, 6, 7 milhões de euros por um jogador que está aí na casa dos 30 anos já, não vale a pena. E o Grêmio teria que achar alguém ali, ou o Thiaguinho tomar conta desse espaço, ou um jogador que tenha mais qualidade para jogar, se o Grêmio jogar nesse esquema. Vejamos que para jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3, a gente tem peças ali pro meio campo que possam dar um pouquinho mais de sustentação, né? Mas um cara assim mais solto, mais leve para jogar com a bola, talvez esteja faltando nesse nosso meio campo, né? Um Bitelo seria uma grande aquisição para fazer esse meio campo aí e fechar nessa linha aí dos 3 zagueiros, né? E tomara, temos que observar também se a gente não vai acabar perdendo o Mac ainda nessa janela, e aí teremos que ir em busca novamente de um jogador para jogar ali naquela posição de 10, né? Aquela posição centralizada. Mas isso é papo mais profundo para daqui a alguns dias, né? Na janela de transferências, quando ela abrir na parada para a Copa do Mundo. Agora, falando das declarações e das individualidades, né? Alguns jogadores falaram hoje na zona mista, depois do jogo. Destaque positivo para o comprometimento e o engajamento de 2 jogadores. Pavon, um astro lá na Argentina, todo mundo querendo saber. Parece que já tem 3 ou 4 clubes da Argentina que vão vir para cima. O contrato dele está acabando, querendo levar o Pavon para lá. Mas, assim, a doação dele para a equipe, né? Mesmo ele errando muito, ele nunca desiste e ele se mostra satisfeito e ele se mostra feliz em estar ajudando. Ele tá jogando fora da posição dele, por mais que ele estivesse muito mal na ponta direita ou na ponta esquerda, quando o Castro enxergou que ele poderia jogar na lateral, ele disse: eu vou, professor, conta comigo, mister, pode me colocar. Mesma coisa o Carlos Vinícius hoje, a personalidade, elogiando o trabalho do grupo, seja com 3 zagueiros, seja com 4, elogiando o Bright White, elogiando o Gabriel Mack, a pegada do time. Foi muito bom ver isso. Outro ponto super positivo hoje, a entrada do Thiaguinho, né, no final, ainda que mais pro final do jogo, mas o Thiago estando hoje em campo, inclusive, e o Dodi não estando nem no banco de reservas. Tá? Por favor, Luiz Castro, que você não esteja poupando o Dodi para jogar contra o Flamengo no fim de semana, tá? Que isso seja uma coisa assim meio que definitiva, tá bom? Vamos arrumar um clube pro Dodi jogar aí no segundo semestre e deixar o Thiaguinho assumir essa posição, dar mais espaço pro Orteia também, que as coisas vão melhorar. Agora,
O ponto negativo, o William, né? Eu, sinceramente, não esperava uma declaração assim do William, um jogador experiente, com passagem por grandes equipes do mundo, Copa do Mundo, Premier League, enfim. Na zona mista hoje, o William, ao ser questionado por essa posição, né? Ele meio que colocou até o Luiz Castro numa saia justa, porque ele disse que foi escalado ali, que não é a posição dele, mas que ele estava ali para ajudar, e que o mister falou para ele que ele poderia jogar ali tranquilamente porque o time deles não pressionaria, e que o time deles acabou pressionando, acabou jogando, marcando, que o time deles jogaria só na ligação direta, então o William não teria muita função defensiva ali, ele seria mais um construtor de jogo, né? Ele acabou deixando claro, assim, em outras palavras também, a insatisfação dele por não estar jogando na posição dele, que ele sempre foi, na carreira dele, um ponta esquerda, por mais que tenha jogado no Chelsea muitas vezes como um 10 ali, como um armador por dentro, ele já deixou claro no começo, quando ele chegou aqui no Grêmio e no começo desse ano também, de que a preferência dele era jogar pelo lado e não centralizado, mas que ele estaria ali para ajudar. E uma coisa que sempre se diz é que quem quer ajudar e está disposto a ajudar não reclama daquela tarefa que recebe quando se pede a sua ajuda, né? Então acho que o William fazer beicinho com essa idade e com toda a carreira que ele tem não ajuda nem um pouquinho o Grêmio nesse momento. Assim, sinceramente, por mim também é um jogador que pode pegar as malinhas dele e procurar um clube aí para ele encerrar a carreira, quem sabe nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, algum lugar assim para ganhar mais um dinheirinho e poder se aposentar com tranquilidade, mas tumultuar ambiente assim, com esse tipo de declaração e ainda não tá entregando em campo, se o cara tá comendo a bola, pode falar qualquer coisa no microfone, mas, né, não tá entregando. Então, ponto positivo, ponto negativo da noite, pra mim, essa declaração aí do William. Vamos ver se esses 3-5-2 continuam. O Luiz Castro na coletiva não quis falar sobre o jogo contra o Flamengo, não deu pistas, disse que não ia falar sobre o esquema, se ele continua ou não continua, despistou total, se disse muito satisfeito com a equipe, com a construção do time, com as oportunidades aproveitadas, com o sistema defensivo, e disse que agora era descansar e preparar então os jogadores para o jogo contra o Flamengo, né? Domingo, na Arena, 7h30 da noite, Grêmio e Flamengo, mais de 45 mil pessoas esperadas. Tem promoção de ingresso mais uma vez, o sócio podendo fazer o check-in confirmando, pode levar o outro. Enfim, a gente fala sobre a promoção aí durante a semana, mas é um domingo para ter casa cheia, né? Domingo de Dia das Mães, 7h30, o jogo do Grêmio contra o Flamengo na Arena neste fim de semana, então. Importante demais no Campeonato Brasileiro esse jogo, mas isso é assunto pro restante da semana aí. Te inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e obrigado pela sua companhia até aqui. Se você ficou até o final, valeu demais. Um grande abraço e dá-lhe Grêmio!